Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. A cada semana, um convidado de um segmento diferente para compartilhar experiências empreendedoras e inspiradoras. Uma oportunidade para fazer dar certo seu próprio negócio. Eu sou Ana Médici e você, quer empreender? Então, fica comigo! Hoje o nosso assunto é tecnologia. Basta saber que no mundo dos negócios é preciso estar sempre antenado com as novidades digitais. Fica para trás quem não busca inovação para atender a demanda de um público cada vez mais exigente pela prestação de bons serviços. E o nosso convidado de hoje é Gustavo Araújo. Gustavo, é um grande prazer estar com você de novo. Prazer é meu, Ana. Muito legal. E o Gustavo, ele é sócio fundador da Distrito, que nada mais é do que uma plataforma de inovação que ajuda a aumentar e melhorar os resultados de negócios utilizando novas tecnologias. Gustavo, bom, eu sei que você tem muita história para contar quando o assunto é empreendedorismo, mas eu gosto sempre de começar perguntando da história, né, do entrevistado, onde nasceu, falar um pouquinho da infância. Conta pra gente algumas curiosidades. Boa. Bom, nasci no coração de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, então, né, já nesse ambiente, enfim, desde pequeno, e de uma família de empreendedores. Então, tanto minha mãe quanto meu pai eram empreendedores, então meio que isso já foi... Que área que eles empreendiam? A minha mãe tem até hoje uma empresa de paisagismo. Olha! A empresa vai fazer quase 50 anos. Nossa! E meu pai empreendendo muito em telecom. E aí, bom, como é que você foi parar no mundo das startups? Conta primeiro como você começou a empreender. Eu sei que você começou na faculdade, é isso, né? Exatamente. Eu abri meu primeiro CNPJ ainda na faculdade. Então, aquela coisa de fazer contabilidade, de adiantar recebível em banco, pagar imposto, enfim, eu já estava me acostumando com aquilo enquanto eu ainda estava estudando. E foi uma dinâmica interessante, porque eu estudava de manhã numa faculdade, estagiava à tarde numa empresa de tecnologia na Microsoft e fazia outra faculdade à noite. E ainda encontrava aí um quarto turno para empreender e tocar ali uma agência de tradução. E era faculdade do quê? Faculdade de Administração e de Relações Públicas, acabei me formando em duas. E aí você começou com uma empresa, então, de tradução. Exatamente. Como é que era? Conta um pouquinho sobre essa empresa. Eu tinha uma namorada na época que esporadicamente era contratada por farmacêuticas para fazer tradução de pesquisa clínica, estudos, enfim, esses remédios, quando vão ser aprovados no país, eles demandam uma papelada enorme que precisa ser traduzida para outras línguas. Eu falei, não é possível que uma farmacêutica liga para estudantes de medicina, né, que esse negócio é tão informal assim. Eu falei, pô, vamos organizar a oferta com a demanda, né? Então existe uma demanda por tradução, essa oferta ela é informal, pulverizada, vamos criar uma empresa para isso. E aí nasceu a Celera na época, que foi uma agência de traduções. E... Acelera? Celera, só o C. Exato. Tá. E foi uma agência de traduções que a gente criou na época para poder organizar essa oferta e demanda de tradução em saúde. Então, uma empresa bem nichada, mas esse foi o meu primeiro CNPJ. E como é que foi administrar a empresa com uma namorada? Bom, quando o namoro acabou... A empresa continuou ou não? A empresa continuou. A empresa, na realidade, foi vendida há uns 5 anos atrás. Nossa! Para uma empresa de tradução maior. Então, eu levei a empresa durante muito tempo. Ah, você estava com a empresa ainda até pouco Exato. tempo, então. Então, depois meu pai trabalhou na empresa um tempo também, enfim. E agradeço muito, né, essa primeira empresa. Muitos dos sonhos que eu pude realizar foram com os dividendos dessa empresa. E essa namorada abriu outros negócios, sabe, então, da história? Na época, quando o namoro acabou, na realidade o que aconteceu foi, a gente chegou naquela transação que foi de, olha, eu estou disposto a comprar e a vender por determinado preço. Né? Então eu dei esse preço para ela, eu falei, por esse preço eu te vendo ou eu compro também. É o preço justo. E ela falou, tá bom, eu compro. E aí passou uma semana, eu falei, tá bom, tá vendido então, fechado. Ela acho que pensou melhor e falou, não, eu quero vender. Eu falei, tá bom, então eu compro. E aí eu fiquei com a empresa. Mas você não sabe mais dela, sei lá, enfim, tá ela seguiu carreira de medicina e tal, virou médica. E saiu do empreendedorismo. Saiu do empreendedorismo.
ou está empreendendo, não sei agora, mas na área dela, acho que de medicina, mas em tradução não. E eu continuei em tradução. Então você já deu certo logo na primeira empresa, né? Porque é raro, não é fácil você abrir uma empresa e a empresa dar certo logo assim de cara, principalmente quando se é jovem. Eu fui muito persistente, né? Então a empresa durou aí quase 20 anos e a empresa deu mais aprendizado que dinheiro. Mas deu um pouquinho de dinheiro também, então mas foi muito bom, foi uma jornada muito boa. E aí dessa empresa, depois qual foi o próximo passo? Aí eu fui trabalhar, então saí da faculdade, fui fazer programa de trainee na Whirlpool na época, passei por várias áreas e aí comecei a ir mais na tecnologia, depois fui para a Sony. Na Sony tive a oportunidade de participar do time que estava trazendo a marca Vaio de notebooks para o Brasil, então montando fábrica, os primeiros revendedores, construindo marca. Então foi uma experiência bem bacana, de 10 anos no mercado corporativo. Pô, 10 anos trabalhando em empresas. E sempre em marketing, vendas, mas no universo de tecnologia. E 10 anos depois, o bichinho do empreendedorismo falou, pô, mas... Olha eu aqui de novo. Voltar, exatamente. E aí eu tinha 2 amigos que estavam investindo em setor de alimentos e bebidas, bares, restaurantes, enfim. E eles estavam tendo como uma experiência de investimento um retorno muito interessante. E aí a gente foi olhar e falou, nossa, esse mercado de alimentos e bebidas, né, ele tem na parte de restaurantes, algumas cadeias grandes, e ele é mais bem organizado, mas no geral é um mercado pulverizado, né, familiar. Que ano foi isso? Isso foi em 2008 para 2009. Até que é recém, não é tão não é tão... tanto tempo. Exato. Eu tô com essa cara meio de velho, mas sou meio novo. É que você falou, nossa, mas não estava estruturado. E aí, na época, a gente tive essa oportunidade. A gente falou, pô, por que a gente não monta, então, um grupo para investir em alimentos e bebidas, em bares e restaurantes e profissionalizar esse setor? E o conceito era, sempre que a gente conhecer um bom chefe de cozinha ou alguém que sabe fazer um bom conceito de um restaurante, de um bar, de algo, essa pessoa, normalmente, ela não tem a expertise, o conhecimento para fazer a gestão financeira, de estoque, toda aquela parte mais chata, burocrática, que a gente sabia fazer muito bem. Então, a nossa proposta, desde o começo, foi a gente entra de sócio naquele negócio, faz a gestão administrativa e deixa o empreendedor para ele voar, para ele brilhar naquilo que ele sabe fazer melhor, que é ou a gastronomia, ou o conceito, enfim. Então, a proposta de valor era muito boa e em 2009 eu saio da Sony, na época, para junto com mais 3 amigos, sócios agora, a gente fundou o grupo A-Life. Quais são os... São bares, né? Tem restaurante também. Exato, hoje bares e restaurantes, então são marcas de restaurantes, são a marca Nino, Nineto, tem vários restaurantes, Nino Cucina, né, de cozinha italiana. É uma delícia, né? Boa. Adoro. Tem bastante aqui no Itaim, mas hoje já espalhou para fora de São Paulo. Eu não sabia que você era sócio do Nino. Juntou depois, né? Ah, depois? Depois juntou. Ah, que depois teve, Exato, a XP Investimentos com o Private Equity entrou há cerca de 2 anos atrás, viabilizando a fusão. E o nosso grupo, que era um grupo de bares, que qual é o nome? Eu Tô Eles, Tatu Bola, o grupo chama A-Life. E os bares as marcas são Tatu Bola, Eu Tô Eles e Boa Praça. Bom, a gente está aqui em São Paulo, para quem não conhece, bares super assim, badalados, né? São muito bacanas. Inclusive hoje está abrindo uma casa em Curitiba. Jura? Quantos tem no total? Hoje são 42 casas, são quase 2.000 funcionários. O grupo cresceu bastante. Mas aí nesse grupo, quem faz parte? Então, você tem um investimento da XP. Quem são os investidores desse grupo? Então, de 2009 para cá, né, foram aí 13, 14 anos de crescimento do grupo. E o grupo foi crescendo, passando de fases, né? E há 2 anos atrás, o Private Equity da XP investiu, viabilizando a fusão com o Nino. Então, passa a ser um grupo de bares e restaurantes. E com gasolina no tanque para poder expandir outros espaços. Exato, então ele está crescendo muito. E qual que é a ideia? Ir para outra cidade? Já está em outras cidades? Como é que Já está indo para o Brasil inteiro, todas as capitais, né? Agora tem alguns modelos também de operação de loja que vai para shopping também. Tipo franquia ou não? Não, todas as lojas são próprias. Vocês não vão fazer franquia? Não sei se não vai fazer, por enquanto o plano não é esse. A gente tem uma gestão para manter a qualidade do negócio, a gente faz então tudo loja própria.
Olha, se vocês estiverem escutando algum barulho, a gente está aqui na Avenida Rebouças, que é uma avenida super movimentada em São Paulo, onde fica distrito. E a gente resolveu fazer aqui, né, Gustavo? Ficou muito legal. Então, às vezes, passa um carro e faz um barulhinho, mas tá tudo bem aqui com a gente. Boa. Gustavo, bom, aí você, então, desse grupo, como é que você foi parar no mundo da tecnologia, da inovação? Então, em 2014, eu deixo de ter uma posição executiva no grupo em 2018, né? Mas em 2014 eu fui lá pro Vale do Francisco. Do Silício. Pode fui lá virar, pra São Francisco. Fui lá para São Francisco. No Brasil pode ter o Vale do Francisco, a gente pode criar. Fui lá para São Francisco, no Vale do Silício, e aí conheci basicamente todo, né, um ambiente de inovação. Tava assim, social media tava explodindo já. Você tinha ali um Facebook, né, com 5, 6 anos, Instagram com... Isso em 2014. Você tinha os primeiros bancos digitais, então tinha o Simple Bank, que tinha sido o primeiro banco digital do mundo, né, vendido lá fora. Então, nessa época, o Nubank ainda estava começando aqui com cartão de crédito, o Neon estava começando com conta ainda pré-paga. Então, estava todo esse movimento começando de startups, inovação e tecnologia. E eu fui para lá de férias, para conhecer, porque eu sempre fui esse early adopter que compra os devices, os produtos antes dos outros, gosta de consumir bastante tecnologia. E eu fui para lá para ver esse novo empreendedorismo, né? Esse negócio de startup, venture capital, essas coisas ainda não estavam muito fortes no Brasil. E aí eu conheci lá o Rocket Space, que é basicamente um coworking, onde você só tem startups, investidores, venture capitals que investem nesses empreendedores e empresas que tinham ali também seus laboratórios de inovação. Eu falei, nossa, isso aqui é transformacional, vou voltar para o Brasil, vou montar isso. E aí, foi assim? Foi assim. E aí conheci um grupo também de pessoas que tinham interesse no digital na época, em tecnologia, e a gente monta o primeiro distrito em 2014, final de 2014. São esses 3 sócios do começo que estão juntos a distrito, não? Não. Os bares são outros? Não, são outros. Então, assim, esses 3 sócios do começo, na verdade, eu até levo a ideia para eles. A gente começa ali, né, com um deles, o primeiro distrito, que é o Alessandro, que é o CEO que toca a operação lá até hoje. Então, ele aposta um pouco na ideia comigo ali no começo e a gente pega um depósito, que era um depósito de máquina de gelo quebrada, cadeira, mesa, tudo que sobrava de restaurante, casa que não dava certo, a gente jogava lá. Onde que era? É na esquina da Augusta com os Estados Unidos. O lugar é bom. O lugar é muito bom, era uma sobreloja. E aí a gente fala, também não é possível que nós vamos fazer um depósito na esquina da Rua Augusta com os Estados Unidos, no coração dos Jardins. Então, basicamente, a gente aluga da nossa própria empresa esse espaço e nasce ali o primeiro distrito como um campus, um Venture Building Campus, que era um espaço para empreendedores criarem negócios digitais. E juntos Exato. Ali, né? E aí lá a gente começou a fazer investimento anjo. Então a atividade de investimento anjo também não existia ainda muito forte no Brasil, você tinha anjos do Brasil, esse negócio estava começando. E a gente forma um grupo de mais ou menos umas 30 pessoas, chamava os empreendedores, eles iam lá, alugavam sala, cadeiras, espaço. Apresentação. E aí a gente dava espaço, ou alugava o espaço e investia também um pouquinho de dinheiro fazendo os primeiros cheques ali das startups. E desse primeiro grupo de startups saiu alguma que hoje é conhecida? Tem algumas, acho que a mais conhecida de todas é o Banco Neon. Nossa! Então o Pedro Conrad começou lá, sozinho, foi um bom com um grupo de pessoas, depois que foi junto com ele, foi um bom investimento. Foi um dos maiores múltiplos que eu tenho hoje, na minha carteira pessoal de startups. Mas você continua... Hoje ainda tem um pedacinho lá, mas já fui fazendo a saída ao longo do tempo. Então, fazendo esse dinheiro também girar. Da saída do Neon, eu já fui reinvestindo depois em outras startups. Algumas delas já saíram também e por aí vai. Então, hoje tem uma carteira aí de quase 50 startups investidas. Gustavo, assim, para quem não sabe, né, o que é startup, conta pra gente aí para o pessoal ficar sabendo. Startup é uma empresa que ainda vai encontrar um modelo de negócio com base em tecnologia, né? Então, um grupo de empreendedores normalmente se junta para, com tecnologia, criar um novo modelo de negócio. Enquanto esse modelo de negócio não está comprovado,
você chama essa empresa de startup. Depois que ela comprova o modelo de negócio, normalmente que ela vai entrar em estágio de crescimento, ela já ganha outro nome, que é o nome de scale up, que aí já é uma empresa que vai escalar, né? Ou seja, ela já validou o produto ou serviço e agora ela precisa crescer. E aí, em algum momento, ela vira uma empresa de tecnologia, simplesmente, porque ela já validou o modelo de negócio, ela já cresceu, ela já está grande, né? Como um Nubank, por exemplo. Então já não dá para você falar que é uma startup, né? Bom, a gente vai falar mais sobre esse mercado daqui a pouquinho, a gente vai para um intervalo e a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Bom, esse mercado de startup está cada vez, enfim, mais forte. As pessoas estão entendendo melhor como se investir em startup, o que é um investidor anjo, e a tendência é ficar cada vez maior. E estava falando sobre a questão das tecnologias exponenciais, que cada vez também vai ser mais rápido, essa transformação que a gente está vivendo. Sim. Como, assim, hoje, quem é um empreendedor que não tenha uma base tecnológica ou que não esteja inserido no mundo digital, o que ele tem que fazer para ele entrar nesse mundo? Boa. O engraçado, né, interessante é que realmente hoje em dia para a tecnologia o maior gargalo somos nós, né, os seres humanos. Então a tecnologia ela está disponível e de forma cada vez mais barata, né, e a maior parte delas hoje de forma gratuita. Então você consegue usar todo o poder da inteligência artificial, né, como o ChatGPT, por exemplo, de forma gratuita, né, e a produtividade que ele gera hoje, né, para um empreendedor é muito enorme. grande. Em relação a, desde você não sendo um desenvolvedor de software, poder escrever software, né, pedindo para essas inteligências artificiais aquilo que você precisa construir, até para toda a parte de eficiência em marketing, em vendas, né, você poder testar diferentes tipos de anúncio, testar diferentes apresentações. Você consegue hoje, com o auxílio dessas inteligências artificiais, fazer o que um time de 10 pessoas junto com você seria capaz de fazer. Então uma dica super importante é estar por dentro das ferramentas de inteligência artificial e usá-las, né? Eu acho que essa é a dica de ouro para 2023. Empreender hoje em dia, em 2023, é muito mais fácil do que você empreender em 2018 ou em 2012, enfim, porque você tem hoje uma série de tecnologias que você não tinha antes. Além de um ambiente, um ecossistema também mais rico e maturado, né? Então você tem muito mais investidores, muito mais empresas, muito mais empreendedores, inclusive para você trocar experiência. E lugares como o Distrito, que são comunidades onde o objetivo é justamente esse, né? Gerar conexões e negócios entre os participantes. Então hoje a gente tem aqui 37.500 startups, né? 120 venture capitals e mais de 90 corporações fazendo negócios entre si na plataforma, né? Então... E aí, Gustavo, agora voltando, a gente falou o que faz a Distrito hoje, né? Mas é legal entender também como que foi esse movimento da Distrito até chegar numa plataforma como é hoje, né? De relacionamento entre startups, investidores, enfim. Depois, então, vamos voltar lá pro Galpão. Aí, do Galpão, o que aconteceu? Do Galpão, o que aconteceu? A gente olhou, é legal, esse mercado então de investimento está muito prematuro ainda no Brasil. A gente vai trazer investimento da onde para que esses empreendedores possam criar os produtos digitais, as startups deles. Então, vamos então buscar as corporações, né? As empresas, elas têm problemas e desafios de negócio para distribuir melhor, para ter uma logística mais eficiente, para ter um marketing mais eficiente, para vender mais, enfim. Que essa turma das startups tem soluções e tecnologias que resolvem esses problemas. Então, vamos trazer as empresas para cá e vamos começar a conectar as dores que as empresas têm com as startups. E aí a gente se deparou com o primeiro grande desafio, que é, legal, mas quando a gente traz, por exemplo, uma Coca-Cola, que foi uma das primeiras empresas que chegou lá para trabalhar com a gente, quando a Coca-Cola traz um problema, um desafio de reciclagem, por exemplo, como é que eu encontro no mercado quais são as startups de reciclagem que podem resolver esse problema da Coca-Cola? Não tinha dado. Então, lá em 2018, né, a gente começa, 4 anos depois do Galpão, a montar um business que tem, um negócio que tem até hoje no Distrito,
que é o nosso negócio de dados. Então hoje o Distrito é a maior base de dados de Venture Capital e startups da América Latina. São 37.500 startups monitoradas. E a gente capta o dado dos próprios empreendedores, que todo dia entram aqui 50 updates de cadastro para atualizar realmente o dado. A gente tem robôs que ficam indexando todos os dados públicos e também os próprios venture capitals e birôs privados que mandam dado para a gente. Então a gente combina 4 fontes de dados para enriquecer e ter uma base assertiva. Então o que acontece hoje? Né? Quem tem acesso à nossa base consegue carregar um problema e o software automaticamente faz o match desse problema com a solução ideal ou com as soluções que podem resolver esse problema. Então a gente começou a construir isso lá em 2018, né? E o Distrito aí começa esse processo de evolução, porque de um coworking a gente passa a ser agora um coworking com empreendedores e mais um market intelligence, ou seja, um provedor de inteligência de mercado. E é super interessante porque a Distrito, muitos dos dados que é utilizado hoje na imprensa vem da Distrito, porque realmente é uma base de dados grande e que tem credibilidade. Agora, qual que é o próximo passo? Vocês pensam também, por exemplo, em uma das dores que eu percebo também, às vezes, o cidadão comum, que precisa de uma startup, do serviço de uma startup. É difícil também conhecer, entender e saber onde está. Você acha que isso pode evoluir para também ter uma procura pelos consumidores? Eu acho que sim, né? Acho que nós, seres humanos, todos estamos ficando cada vez mais tecnológicos. Então, mesmo quem, entre aspas, não é do mercado de tecnologia, está cada vez mais entendendo de tecnologia, estudando tecnologia e vivendo tecnologia, seja no trabalho, na vida pessoal. Né? Ninguém vive mais hoje sem algumas tecnologias. Então a tecnologia está fazendo parte já da nossa vida e a gente tem lá, por exemplo, uma conta gratuita hoje. Então qualquer pessoa que quiser ter contato com essas tecnologias emergentes, né, as principais tendências, insights, tem aqui no Distrito uma conta gratuita, pode abrir lá um perfil e ter acesso pode navegar a muita coisa do que a gente está produzindo de conteúdo e tudo isso. E tem o blog também, que é super legal, tem muita informação, muitos dados. Vocês fazem os reports também, né? Os relatórios do setor também, que é bem interessante. Todos esses relatórios estão lá, a gente tem muitos relatórios gratuitos. Então, o nosso parênteses jabá aqui, né? É www.distrito.m de Maria, e de elefante.me, distrito.me. Entra lá, uma conta gratuita. E você tem muita informação também, não só no Distrito, né? Mas eu acho que hoje, para o cidadão comum, você ser curioso, você buscar, você ir atrás, acho que é a característica que vai fazer e vai separar, na verdade, aqueles que vão ser disruptados daqueles que vão evoluir, né? Então, muita gente vai perder o emprego, muita gente vai perder o emprego para tecnologias. Quem são os que vão perder o emprego? Aqueles que não se adaptarem. Exatamente. Agora, eu queria que você, por exemplo, você desse uma dica para uma pessoa que está querendo abrir um negócio tecnológico, né? O que ela tem que fazer? Por onde ela tem que começar? Olha, ela tem que começar buscando uma dor relevante. Né? Existe uma máxima aqui no empreendedorismo digital, nas startups, que é assim, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. Porque se você estiver apaixonado pela solução, em algum momento o problema pode mudar e a sua solução ela fica... não serve mais. Não serve mais. Né? Ela vai ser disruptada, ela vai ficar obsoleta. Se você se apaixonar pelo problema, o problema pode ir evoluindo, né? E você vai evoluir o seu produto, o seu serviço junto com eles. Então você nunca pode deixar de olhar o problema. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você encontrou um problema que é real e que as pessoas estão dispostas a pagar por uma solução para aquele problema, você valida essa solução, né? E normalmente você valida de maneira não escalável. Então, né, também existe uma máxima... Ou seja, você faz um teste, basicamente. Faz um teste, né? Então, você não precisa programar uma solução digital ou programar um aplicativo. Você pode testar a sua solução de maneira totalmente analógica. O Jeff Bezos começou o negócio dele assim, de maneira totalmente analógica, não escalável, né? Então, a Amazon começou lá com uma página estática. Você tem lá a foto dos livros. Então, quando alguém clicava num livro, chegava um e-mail para o Jeff Bezos, ele pegava, ligava para a livraria, comprava o livro, recebia o livro
pegava aquele livro, ia no correio, na FedEx e despachava para o cliente. Demorava 7, 10 dias para chegar o livro que você comprava online. Ou seja, um mecanismo totalmente analógico, não escalável, mas que ele usou para validar que as pessoas queriam comprar livros online que elas estavam dispostas a pagar por isso. Então, a dica aqui para quem quer começar um negócio digital é: não precisa começar ele de forma digital. Tenta validar primeiro o problema, né? Se o problema existe, se as pessoas estão dispostas a pagar pela solução. Uma vez que você validou isso, você começa depois a caminhar e a construir ali o seu produto digital. E hoje você fazer protótipo, você fazer um produto digital, ele é muito fácil, porque você tem muitas plataformas gratuitas, né? Então você tem, por exemplo, o Figma, enfim, vários outros que te ajudam a construir um mock-up ou um protótipo de um produto sem pagar nada. Agora, o que muitas pessoas têm, às vezes, é um pouco de receio por ser tecnologia, por não entender, né, o mecanismo, como funciona, e mesmo para montar uma equipe, porque aí a partir do momento que você descobre a dor, né, tem a solução, você vai ter que montar uma equipe de desenvolvedores, né, um CTO, e a pessoa não conhece nada disso. Então, aí, esse próximo passo, como é que ela tem que fazer para ela quebrar essa barreira? Legal. Essa barreira você vai quebrar e você não vai fazer isso sozinha, né? Então hoje você tem as escolas dos empreendedores e a boa notícia é que o Brasil está cheio delas, né? Então você tem hubs de inovação, você tem laboratórios, você tem nas universidades várias iniciativas de empreendedorismo, né? Você tem nas próprias empresas. Então às vezes você trabalha numa empresa, a tua empresa às vezes tem um laboratório de inovação. Então você tem vários lugares para buscar, né? Muitos lugares gratuitos, assim como o próprio distrito, onde você vai encontrar outros empreendedores que vão te ensinar, onde você vai ter cursos gratuitos, né? Onde você vai ter basicamente o caminho das pedras. E o legal é que você vai aprendendo fazendo, né? Porque o maior aprendizado não vai vir daquilo que você vai assistir ou daquilo que você vai ler, vai vir daquilo que você fizer. Então você vai precisar pegar realmente a tua ideia, o problema, o teu produto, ao mesmo tempo que você está aprendendo, você vai validando e exercitando aquilo para dali sim você tirar o aprendizado que vai ser útil para o teu negócio. E no ambiente das startups existe muito isso, né? Que é essa troca, a troca de conhecimento, de soluções, né? A sinergia muitas vezes entre startups que tenham soluções que podem se encaixar, que é um mercado um pouco diferente do tradicional. Exatamente, então você tem muita colaboração, né? O empreendedor ele se ajuda bastante, não só o empreendedor, mas hoje tem muitas empresas que abrem as portas também para os empreendedores e trocam know-how com eles, né? Então a empresa tem um know-how muito grande daquele setor, ela tem uma capacidade de distribuição enorme e às vezes isso para o empreendedor vale mais do que dinheiro. Às vezes não, na maioria das vezes vale mais do que dinheiro, né? Então o empreendedor hoje ele tem várias opções. Ele tem os investidores, ele tem os outros empreendedores, ele tem as empresas que estão abertas e interessadas em co-criar com eles aqueles negócios. Agora, fala-se muito do ecossistema, né, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, agora Miami está muito forte, também a gente fala de Israel. Como é que você compararia, né, o Brasil, quando a gente fala de inovação, startups, tecnologia, com esses países para se desenvolver uma empresa? Olha, o Brasil tem realmente, acho que uma característica única, né, de ser um país com problemas estruturais grandes o suficiente para atrair, né, empreendedores do mundo inteiro, né, que vêm criar suas startups aqui e investidores também globais. Se você olhar hoje para o Brasil, os maiores investidores globais de Venture Capital em startups estão já presentes aqui, né? O SoftBank, quando veio, né, mudou completamente a dinâmica do mercado de Venture Capital no Brasil, de investimentos em startups, mas também vieram vários outros. Então, todos aqueles investidores que ganharam muito dinheiro investindo no Google, na Amazon, no Facebook... Estão procurando outros mercados. Exatamente, eles estão buscando outros mercados onde eles podem fazer múltiplos e ganhar tanto dinheiro quanto eles ganharam lá nos Estados Unidos. E esses mercados são mercados como o Brasil, onde você tem, por exemplo, né, o número de horas em que o brasileiro fica conectado é o maior do mundo. Ninguém fica mais tempo conectado na internet que o brasileiro. Nem o americano, nem o chinês, nem o inglês, nem o japonês, ninguém passa mais tempo na internet do que o brasileiro. Nem o chinês? Nem o chinês. Nossa, então... Então assim, o brasileiro passa mais de 10 horas por dia conectado em média. Então, para a média ser mais de 10 horas, imagina que tem muita gente bem acima disso. Então, assim, que país no mundo você vai pensar em lançar um produto digital?
né, onde as pessoas estão mais conectadas. Estão consumindo. Exatamente. Quando você olha para alguns mercados, né, como criptomoeda, por exemplo, o Brasil é top 3 no mundo. Né? Em social media, o Brasil é top 3 no mundo. Então, internet é o povo mais conectado do mundo. Então, o Brasil, ele é um país que, ao mesmo tempo que ele tem problemas logísticos, de energia, financeiros, de saúde, que são gigantescos, esses mesmos problemas, aliados a uma cultura altamente conectada e digital, transformam o país numa das maiores oportunidades do mundo hoje para você empreender com tecnologia. E quando a gente fala de empreendedores, tem empreendedores de qualidade? Hoje em dia você tem empreendedores de altíssima qualidade, empreendedores que inclusive já foram para fora do Brasil, empreenderam fora, já estão abrindo a sua segunda startup, não nos Estados Unidos, não na Europa, mas no Brasil por causa da oportunidade. Né? Então você já tem segunda e terceira geração de empreendedores. Então eu te diria que hoje o Brasil ele tem já se destacado em alguns cenários globalmente. Então as regiões às vezes são conhecidas como, né, regiões que sabem produzir um determinado tipo de negócio estado da arte. Então você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, produz inteligência artificial, robótica, estado da arte. Né? Europa, Ásia faz blockchain, estado da arte. O Brasil ele se especializou em fintechs. Então hoje é difícil você encontrar outras regiões no mundo que fazem né? fintech melhor do que o Brasil. O Brasil faz fintech estado da arte, melhor que qualquer outro país do mundo. Se você quer aprender como fazer uma fintech estado da arte, vem para o Brasil. Né? Inclusive a gente exporta fintech. Tem muitas fintechs que já abriram capital fora ou que já estão expandindo a operação para fora. Né, como... E aí tem aquela questão, né, que tem os juros altos, a burocracia dos grandes bancos, e aí são as dores do mercado que essas fintechs, que são startups que trabalham no mercado financeiro, vêm resolver. Exatamente, e um regulador, que é o Banco Central, que deu a chance para que isso aconteça também. Né? Então a gente teve todos os aspectos, né, aquela confluência de fatores para fazer com que o Brasil fosse o principal produtor de fintechs no mundo. A gente tem há mais de 10 anos um Banco Central que abre o mercado e que está promovendo a bancarização e a inovação, né, através de modelos de negócio inovadores, digitais das fintechs. Bom, Gustavo, a gente vai ter que ir para mais um intervalo. Já já nós voltamos falando mais sobre o universo das startups, falando também mais sobre fintechs. Não saia daí que eu volto com o Gustavo Araújo já já. Nós estamos de volta com o Gustavo Araújo, conversando sobre startups. Ele é fundador do Distrito. Gustavo, a gente estava falando sobre fintechs, né? O mercado das fintechs, que você nos contou que no Brasil é muito forte, são startups que trabalham no mercado financeiro. Como é que você vê o futuro do mercado financeiro? Legal. O consumidor pode ficar mais aliviado, ele vai ter juros mais baixos? O que você acha? Olha, o mercado ele vai caminhando para que as dores sejam resolvidas. Então, assim, o consumidor que quer taxas menores, né, juros mais baixos, enfim, acho que com as novas fases agora do Open Finance, né, que é basicamente você poder portar os teus dados, os teus produtos de um banco para o outro, né, ou de uma fintech para outra, isso deve melhorar bastante. Porque se você tem hoje, por exemplo, um financiamento imobiliário, né, num banco que você acha que não te entende, que não consegue te atender e que você não está necessariamente feliz com ele, você pode simplesmente portar aquele financiamento, né, levar aqueles seus dados para um banco que você acredita que vai te entregar uma taxa mais compatível, enfim, ou que vai te atender melhor. Então a abertura, né, e essa portabilidade, igual a gente tem hoje em telecom, deve fazer com que a competição fique mais acirrada e com mais competição, quem sai beneficiado normalmente é o consumidor. Que menos taxa, já tem, né? Os bancos já não estão, muitos não cobram mais taxa, então aos pouquinhos as coisas vão caminhando e, enfim, e o consumidor vai sendo beneficiado. Gustavo, quando a gente fala de startups no Brasil, a gente, quando fala em números de unicórnio, que são empresas avaliadas em mais de $1 bilhão, o Brasil ainda está um pouco distante, né, de alguns players. Como que você acha que vai ser esse ano e os próximos em relação a isso? A gente vai conseguir alcançar números maiores? Acho que sim, né? A gente passou por 2 anos muito duros para a indústria de tecnologia, venture capital e startups, porque
na contramão, né, dos juros altos, né, você tem o investimento secando, né, para as startups. Então, com um juro muito alto, como a gente teve agora nesses últimos 2 anos, o investidor acaba saindo do risco, que são as startups, né, e indo para produtos financeiros de menor risco, enfim, que pagam muito bem. Então, acho que com a perspectiva que a gente tem agora de inflação caindo no mundo inteiro, juros baixando, né, o dinheiro volta a fluir para a tecnologia, para startups, e a tese de longo prazo não muda. Então, historicamente, a gente vê que os investidores que se posicionam neste exato momento são os que têm os maiores múltiplos, que é justamente quando a inflação para de subir, o juro para de subir e ele começa a cair. Porque agora você vai pegar ainda valuations, ou seja, o valor das startups bem mais baixos, corrigidos, né, por 2 anos que foram muito duros, e vai pegar todo o ganho, né, dos próximos anos que devem ser melhores. Então a gente vê para 2024 em diante o começo de um ciclo muito forte de investimento em tecnologia. E a inteligência artificial é o principal driver disso, né? Então a inteligência artificial, ela muda agora completamente a maneira da gente se relacionar com os apps, com os produtos digitais que a gente está acostumado. A relação vai deixar de ser de clique, né? Você vai deixar de abrir a tela do teu celular e clicar naquilo que você quer, e você vai simplesmente conversar por voz ou por vídeo com aquele aplicativo. Então você vai ter, a partir de 2024, um ciclo alto de investimento, porque as empresas vão ter que refazer praticamente os seus softwares, as suas páginas, os seus aplicativos, para que eles possam funcionar com essas inteligências artificiais. E aí entra também para as grandes empresas as soluções das startups que ajudam ela conseguir também evoluir nesse sentido, né? Exato. Muitas startups já estão se preparando para isso, ou seja, elas já estão trazendo as soluções para as empresas que precisam se adaptar para essa nova era. Então, e ao mesmo tempo que você tem um alto investimento, o que a gente está vendo é que o investimento ele compensa, porque as empresas vão investir muito mais em tecnologia, mas elas vão ganhar em produtividade com essas tecnologias um múltiplo muito maior do que aquele investimento que elas estão fazendo. Então, a previsão para os próximos anos é de um ciclo de crescimento muito alto. Hoje, só para a turma que está assistindo a gente aí ter uma ideia, se a gente somar todas as empresas de capital aberto no mundo, somar todas as empresas na Bovespa, na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, nas bolsas asiáticas, europeias, se a gente somar o valor de todas as empresas juntas, a gente chega em 100 trilhões de dólares. A expectativa é que esses 100 trilhões de dólares, em 7 anos, se transformem em 300 trilhões de dólares. Ou seja, vai triplicar. Vai triplicar. E da onde vai vir o crescimento? De empresas expostas à tecnologia. Então, esse é um alerta também para todo mundo. Isso significa mais dinheiro no mercado, muito mais dinheiro no mercado, né? Exato. Ou seja, uma economia muito mais próspera e mais ativa nesse sentido. Muito mais ativa. E isso é uma oportunidade para as empresas, para os empreendedores que estão se posicionando em tecnologias emergentes. E é um risco também, porque o que esse dado mostra é que, basicamente, empresas que não estiverem expostas a essas tecnologias emergentes, elas vão estar fora do mercado em 5, 7 anos. Eu vi uma entrevista do Peter Diamandis que ele fala que no futuro, 10, 15 anos, a gente vai ter 2 classes sociais bem definidas, né? Os multibilionários e uma classe que é mais igual, né? Por conta dessa exponencialidade das tecnologias. Você acha que vai ser assim? Olha, tem alguns fatores que suportam essa ideia de que vai ter uma concentração, né? E que você vai ter alguns muito, muito ricos. Mas tem também alguns fatos que mostram que, na realidade, vai acontecer o contrário. E vai ter uma distribuição maior de renda. Exato. Eu acho que provavelmente você vai ficar aí, vai ter um híbrido, tá? Não vai ser nem muito concentrado, nem muito distribuído, mas o que eu vejo já há alguns ciclos a tecnologia, a cada novo ciclo, ela fica mais descentralizada. Sim. Então, vamos pensar lá no Vale do Silício, né, que começou lá atrás, o foco era lá, tudo vinha de lá. Hoje você tem tecnologias incríveis sendo produzidas no mundo inteiro. Isso foi se descentralizando para vários outros polos, né, como Londres, como São Paulo, como Israel, como China, né, enfim, outras cidades e cidades lá dentro da China, como Shenzhen, por aí vai.
E hoje você tem tecnologia estado da arte sendo produzida no mundo inteiro, não só no Vale do Silício, né? Da mesma forma, quando você pensa não em regiões, mas de forma tecnológica, no blockchain, a produção das grandes plataformas de blockchain não vieram das big techs, né? As maiores redes de blockchain, os maiores protocolos de blockchain não vieram das maiores empresas de tecnologia, nasceram fora. Então hoje o mercado de blockchain ele é altamente descentralizado. E agora está acontecendo a mesma coisa em inteligência artificial. Claro que você tem as big techs, mas a OpenAI ela não foi construída na Microsoft. Não, ela já estava, ela já existia, né? Ela já estava sendo construída fora, né? Primeiro sem fins lucrativos, depois para poder financiar, né, a pesquisa, o desenvolvimento do produto, ela virou com fins lucrativos um pedaço dela. Mas a OpenAI estava fora das big techs. E você tem hoje, né, em inteligência artificial, um ecossistema altamente descentralizado. Serão milhares e milhares de soluções. Já tá, né? Já tem muitas soluções. Muitas. A gente vê, a gente recebe todos os dias. Todo né? dia. Já tô até, eu preciso fazer uma lista assim das então soluções. Tem inteligência artificial para fazer vídeo, para fazer mas texto. Mas qual que é melhor para o vídeo, qual é melhor para o texto? Porque assim, isso eu acho também que é uma coisa... Eu estava pensando sobre isso, que eu acho que assim... saber quais são as principais empresas de inteligência artificial, o que elas podem proporcionar, quais são as melhores, também é um super passo, porque a gente fica um pouco confuso. Sim. Tem muita coisa. Exato. E aí, o que a gente faz hoje, que é basicamente mapear, né, os dados de todas as tecnologias e fazer o match assertivo com a sua dor, é cada vez mais necessário. Sim. Porque a cada onda de tecnologia o mercado fica mais descentralizado, cada vez mais você vai ter players hiper especializados em resolver determinado problema e você precisa, na verdade, com tecnologia também, fazer esse match, porque vai ficar praticamente impossível você ficar procurando na mão o que vocês fazem, a solução para o problema. Vocês vão ter essas startups de inteligência artificial que vão se conectar com quem está precisando, empresas que precisam ou pessoas físicas que precisam da solução. Exato. Hoje a gente usa inteligência artificial no nosso software para te propor a melhor inteligência artificial para o seu problema. Gustavo, você falou que fintech hoje é o principal mercado brasileiro, quando a gente fala de startup. Quais seriam os outros que você destacaria para a gente? Olha, existem grandes oportunidades no Brasil também em outras áreas. A gente vê que saúde é uma grande área, né? Você tem hoje, quando você olha o rating, ou seja, a satisfação dos usuários, dos pacientes, de quem usa serviço de saúde no Brasil, 2/3 está muito descontente ou descontente com o serviço que tem, né? Você também tem 2/3 da população fora do sistema privado. Então, um cenário bem parecido com o de fintechs há 10 anos atrás. Então, você tem muito empreendedor já de altíssima qualidade, inclusive que já fez fintech, já vendeu a fintech e agora está fazendo uma health tech. E a agrotech, como é que tá de agronegócio? E agro, que é o motor do Brasil, né? Se a gente olhar para os últimos 2 anos, todos os setores sofreram, né? Varejo sofreu muito, enfim, vários setores sofreram demais. E o agro não, o agro continuou sendo o motor do Brasil. Mas o agro ainda tem um gap em relação à tecnologia, principalmente naquele produtor médio, né? Ainda assim, os grandes players do agro têm mais acesso a hardware, a tecnologias de robótica, mas também ainda em modelo de negócio tem muito espaço. Então a gente vê também uma oportunidade grande no agronegócio. E tem uma tendência também forte, voltando aí na questão das fintechs, os grandes aplicativos e grandes players do mercado virarem fintechs, né? Quer dizer, também como um serviço adicional. Exato. O que você diria para uma pessoa que tem um business que pode se tornar uma fintech dentro da sua solução? Perfeito. Como que ela tem? Porque assim, ela sai um pouco do escopo dela, né? Para poder trabalhar numa área que ela não tem tanta expertise. Como é que a empresa tem que fazer para ela conseguir surfar, né? Digamos assim, junto com essa onda? Hoje o mercado financeiro está tão aberto que qualquer empresa pode ser um banco, né? Existe um conceito de banking as a service, que é banco como serviço. Então hoje você pode emitir um cartão de crédito com a tua marca, você pode ter uma conta corrente com a tua marca, você pode oferecer Pix para o teu cliente. Todos os serviços que um banco oferece, só que com a sua marca, do seu varejo, da sua indústria, enfim, do seu próprio negócio. E você tem várias fintechs e bancos que te dão todos esses serviços. Isso que é o Banking as a Service. Ou seja, você tem hoje provedores de soluções de serviços financeiros que te oferecem toda essa infraestrutura para que você possa oferecer serviços financeiros para o teu cliente. E aí, então, você passa a ter uma nova fonte de receita. Então, uma maneira de você rentabilizar ainda mais
aquele cliente que já compra o teu produto ou serviço, é você, na hora de oferecer um financiamento, na hora de oferecer um seguro, na hora de oferecer um produto financeiro, oferecer o seu produto financeiro. Né? E aí você retém uma margem extra sobre aquele produto que você está colocando em cima do produto e serviço que você já vendeu. Então, você fazer o conceito de embedded finance, ou seja, você embutir serviços financeiros no seu produto e serviços, é um conceito que tem crescido muito no Brasil. Né? Então, o mercado financeiro ele também está se descentralizando, onde para oferecer serviço financeiro você não precisa mais ser banco. Gustavo, bom, a gente teve 2020, bateu recorde de investimento em startups, 2021 também, 2022, né, acabou que não foi tão bom quanto os outros anos. Como é que vai ser 2023? Olha, 2023 está recuperando. Então, assim, a boa notícia para os empreendedores é o pior já passou, tá? Então, não é a minha opinião do Gustavo, é o que os dados mostram, né? Então, assim, a gente já deixou o fundo. O que é o fundo? Ou seja, o pior mês, né, dos últimos meses do histórico de Venture Capital no Brasil já ficou para trás, tá? E a gente já vem num estágio de recuperação desde março desse ano, tá? Então, o investimento ele vem crescendo mês a mês. Então, o que significa? Significa que o mercado vai retomar de fato, tá? Então, a boa notícia para os empreendedores é que o capital está voltando, né? Aquelas fontes que secaram estão começando a prover liquidez, a prover dinheiro de novo para os empreendedores. Então, a perspectiva é boa, porém, 2023, dado o primeiro semestre que a gente teve, deve se igualar ali ao patamar de 2018, mais ou menos. Então, é como se a gente tivesse corrigido e voltado 5 anos para trás, mas agora com uma perspectiva de melhora, né? Quando a gente olha para frente, a gente vê hoje já meses de crescimento daqui em diante. Você falou, com tantos fundos, né, CVC e VC, dinheiro no mercado tem para investir em startups e empresas jovens. Agora é realmente o mercado começar a andar mais e voltar aí a vontade dos investidores. A gente passou por um momento de euforia muito grande, né? Em 2021 foram mais de 50 bilhões de reais investidos em startups. 2022, mais ou menos a metade disso, 25 bilhões de reais investidos. Em 2023, a gente vai fechar ali perto dos 5 bilhões, ou seja, a gente saiu de 50 em 2021, 25 em 10%. 10%. Porém, fica um aprendizado muito grande, né, de que o investimento, para acontecer agora, ele é diferente. Então, não existe mais investimento em empresa que não dá lucro. Por exemplo, nesses momentos de euforia, 2021, enfim, 2020... Qualquer coisa... olhava para crescimento, né? Ou seja, os investidores também, os próprios empreendedores, tinham uma visão muito de crescimento. Ou seja, o quão rápido a tua empresa consegue tomar o mercado, qual market share que ela consegue ter, quantos clientes ela consegue crescer. E hoje em dia, não é mais só isso, né? É o crescimento, mas com sustentabilidade. Então, de 2023 para frente, o mercado começa a retomar, mas retoma de uma forma diferente, onde o dinheiro ele vai existir para bons projetos, mas que ou já são rentáveis ou que têm um claro caminho de rentabilidade. Agora, para quem tem uma empresa e quer conseguir um investidor, qual é a sua dica? Olha, encontre uma solução para uma dor relevante, né? Ou seja, tenha um produto que está validado, e esse é o primeiro passo. A partir do momento que você tem um produto validado, né, você vai ter acesso ao capital, tá? E aí o acesso ao capital, para quando você já está nesse caminho, ele é fácil através dessas redes de empreendedores. Então, vai buscar os hubs de inovação da sua cidade, vai se conectar de maneira online nos grupos, né, em plataformas como aqui o Distrito e por aí vai. Então, você vai nesses grupos conseguir aplicar para os programas abertos a investimento, para os venture capitals que tem lá o seu formulário também para captar os projetos. Então, hoje, quem está empreendendo no Acre, em Porto Alegre ou em Recife, tem o mesmo acesso a capital que o empreendedor aqui da Faria Lima de São Paulo. Tá? É tudo digital, é tudo online. As barreiras foram quebradas. As barreiras foram quebradas. Basta ele se conectar nos caminhos certos. Bom, Gustavo, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você deixasse um recado aí para quem está nos assistindo, para quem quer empreender, para a gente poder terminar. Bom, né, abracem a oportunidade, vocês estão no Brasil, hoje é um hotspot, é um lugar muito procurado para quem quer empreender em tecnologia. Então, se você tem uma ideia, tenha vontade de empreender, né, dê o primeiro passo,
se associa aí a redes de empreendedores, hubs de inovação, você não está sozinho nessa e você tem todo esse ambiente hoje a teu favor, né? Se você estivesse empreendendo em 2012, 2013, acho que as dificuldades seriam pelo menos 10 vezes maiores. Hoje existe rede, existe investimento, existem empresas, né, inclusive focadas a fazerem a tua ideia dar certo. Então é só você dar o primeiro passo. Gustavo, muito obrigada, dicas valiosas. Até a próxima. Obrigado, Ana, foi um prazer. O prazer foi nosso. Se você quer empreender, está assistindo ao programa certo. E quem já empreende, também. Porque conhecer uma história de sucesso pode mudar tudo. Na próxima semana, eu trago mais um convidado inspirador. Não perca! Eu espero vocês. Até lá!